Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que eu saúdo neste dia e nesse momento em que venho convidá-los a se prepararem para celebrar o mistério da Santíssima Trindade. Neste domingo que celebraremos este grande mistério. No tempo comum, a Igreja nos permite, nos leva a celebrar festas do sagrado mistério da liturgia. E nós teremos solenidades relacionadas a Cristo, a Eucaristia, a Santíssima Virgem Maria, aos santos e ao Espírito Santo, conforme nós celebramos no final do tempo pascal, domingo passado. E neste domingo nós vamos celebrar uma festa para Deus. Uma festa de Deus, Santíssima Trindade, é o nosso Deus que se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, podemos dizer que a festa, a solenidade da Santíssima Trindade é uma festa de Deus, uma festa para Deus. Então nós somos chamados a contemplar, celebrar, contemplando o mistério da fé nesta dinâmica do amor de Deus, Deus que é amor e que se revela à humanidade. Deus que é Pai se revela como Criador. A vida, a natureza, nasce como transbordamento do amor de Deus. Não é por acaso que nós estamos aqui. Deus quis pôr a vida para fora de si, criou o mundo e pôs a vida para fora de si. A vida transborda da vida divina. E assim nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E pela nossa fragilidade, podemos nos afastar de Deus, mas Ele, no seu amor, se aproxima de nós. Deus continua acreditando em nós. Somos filhos dele. Então Deus se revelou como Pai. Deus se revelou no grande transbordamento de si mesmo, se fazendo humano. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, na pessoa do seu Filho. Deus se revelou no Espírito prometido por Jesus. Jesus que veio da parte do Pai, o Espírito que é enviado, como diz o Evangelho de hoje, para conduzir os discípulos à plena verdade. Os discípulos não sabiam tudo, como nós não sabemos tudo, mas o Espírito vai conduzindo à plena verdade. Então vamos celebrar o mistério da Santíssima Trindade com o nosso coração, com o nosso olhar, com o nosso amor voltado para Deus. Mais do que tentar, querer entender o mistério da Santíssima Trindade, vamos contemplá-lo e vamos procurar entrar no mistério da Trindade Santa. Nela nós devemos viver, dela nós participamos acolhendo a santidade, a graça que vem até nós. Portanto, irmãos, é um mistério de amor, é um mistério belíssimo, que merece ser bem preparado, que merece ser bem celebrado. Tenhamos, portanto, um coração voltado para Deus. É difícil de explicar, de entender o mistério da Santíssima Trindade, e nós nunca vamos esgotar. Por mais que teologias sejam elaboradas, nunca vai se esgotar. É mistério, um mistério profundo, um mistério grandioso de Deus. Nós somos humanos, nos coloquemos na situação que nós somos, como humanos, que olha para Deus, que agradece a Deus
a vida que Ele deu, que agradece, participa do seu amor. Então nós vamos celebrar a Santíssima Trindade, contemplando o mistério de Deus que se revelou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Vamos celebrar amando, pedindo que aumente ainda mais em nós o amor de Deus. Vamos celebrar nos deixando sermos envolvidos pelo mistério e pelo amor grandioso do nosso Deus. Assim, com certeza, nosso coração vai vibrar de alegria, vai arder-se ainda mais como o coração dos discípulos que caminhavam na direção de Emaús e Cristo aproximou-se deles. Eles chegaram a dizer, na verdade, o nosso coração ardia quando Ele nos falava. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nós rezamos na profissão de fé, acreditando profundamente na revelação de Deus, Jesus, Filho de Deus, o Pai Criador, Jesus, o Filho Redentor, o Espírito Santo, o nosso santificador. Assim, nós sabemos que pela história da Igreja, lá no século IV, houve um momento chamado de arianismo. Ário era um sacerdote que ele começou a dizer que Jesus fora criado. Já a doutrina da Igreja, a revelação nos mostra que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então fala de uma pré-existência de Jesus, do Filho de Deus, junto do Pai. Um pouco o que nós vamos ouvir na primeira leitura deste domingo, do livro dos Provérbios, falando de uma sabedoria que ela é personificada, ou seja, adquire qualidades humanas. E esta sabedoria se torna uma pessoa humana, que os cristãos vão entender. Está falando de Jesus, o Filho de Deus. Este que existia desde toda a eternidade, que na encarnação entrou para dentro do mundo, entrou para dentro da realidade do mistério da vida humana criado por Deus. E veio santificando, iluminando a vida humana. Então nós rezamos na profissão de fé, que acreditamos no Deus Todo-Poderoso, que acreditamos no sino niceno constantinopolitano, diz: cremos em Jesus Cristo, creio em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Então Jesus, aqui pela nossa fé, diz, ele estava com Deus, era Deus. Então podemos dizer, a segunda pessoa da Santíssima Trindade participou da criação. A terceira pessoa da Santíssima Trindade participou da criação. É o mesmo Deus, onde há três pessoas que se revela, é o mesmo Deus que se manifesta de forma diferente em três pessoas e que vai mostrando a dinâmica do amor e nos conduzindo sempre e sempre mais para um crescimento maior. A Trindade estava plena desde o princípio e este mistério se revelou.
E esse mistério continua se aproximando de nós e nós somos chamados a entrar nele. Então, o Filho procede do Pai. E o Filho tem uma missão muito bonita, muito especial aqui neste mundo. Nós acompanhamos a missão do Filho, nosso Salvador, nosso Redentor, que elevado aos céus está à direita do Pai. E ali preside a liturgia celeste, que nós, a seu mandato, realizamos aqui na terra. Nós que somos povo peregrino. O Espírito procede do Pai e do Filho. Como Jesus havia prometido, se cumpriu. O Espírito foi enviado, o Espírito foi dado. E assim, nós, iluminados pelo Espírito, discípulos que ainda não temos pleno conhecimento, não temos a plena sabedoria, vamos sendo conduzidos pelo Espírito à plena verdade. É bom quando nós estamos sem rumo, estamos perdidos e aparece alguém para nos conduzir, alguém para nos orientar. Eu lembro que uma vez eu estava perdido numa cidade grande. Naquele tempo não tinha GPS, como tem hoje essas facilidades. E aí apareceu alguém, eu pedi a alguém que me pudesse conduzir até um ponto onde eu pudesse tomar um rumo. E aquela pessoa foi me conduzindo até que eu pudesse, com mais clareza, seguir o meu caminho. O Espírito Santo vai nos conduzindo assim aqui neste mundo. Portanto, a palavra de Deus que nós vamos ouvir, amados irmãos, amadas irmãs, nesses dias, neste domingo da Santíssima Trindade, vai nos dizer, nos orientar profundamente. Provérbios, a leitura que nós ouviremos, vai nos dizer, antes que a terra fosse feita, a sabedoria já tinha sido concebida. A leitura vai nos apresentando esta sabedoria que existia com Deus, antes mesmo da terra ser criada. E diz, desde a eternidade foi constituída, desde o princípio, antes das origens da terra, foi gerada quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas. Então, pairava, estava junto com Deus esta sabedoria. E a leitura vai nos mostrando, nos apresentando esta sabedoria personificada. Tem palavra, tem rosto, personificada, se torna uma pessoa. E aí vai entender, os cristãos vão entender, vão interpretar que esta sabedoria que existia antes da criação do mundo é o próprio Filho de Deus que ali já existia. Que beleza! A preexistência de Deus. Ele está junto do Pai. Ele emana do Pai. E aí entra, então, para o mundo. Estava junto de Deus. E o Salmo nos fala do mistério humano, o ser humano. Quem é o ser humano? Este tão pequeno, mas tão parecido com Deus, tão próximo de Deus, pouco menor do que os anjos foi criado. E o ser humano, então, tem uma dignidade de vida. Vale a pena viver, como é bom viver. Às vezes aparecem dificuldades, mas quando nós olhamos para o mistério deste Deus amado, do Deus amor que nos criou, nós devemos nos entusiasmar. Vivemos em Deus. Entremos cada vez mais no seu mistério. A segunda leitura vai nos continuar mostrando esta dinâmica do
do amor, falando das virtudes teologais, da fé, da esperança, da caridade, tão necessárias para a nossa vida humana. O Evangelho nos traz algumas palavras de Jesus. O evangelista João revela estas palavras, nos apresenta estas palavras de Jesus. São algumas palavras que ele pronunciou no contexto da última ceia, aquela ceia onde Jesus instituiu o sacerdócio, instituiu a Eucaristia. E ele traz uma palavra tão profunda, talvez percebendo a penumbra que existia aí no coração dos discípulos, que não tinham convivido com ele, mas não tinham compreendido tudo. Então, ele vai dizer: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Eles ainda não eram capazes de compreender, mas Jesus promete o Espírito para os ajudar a conduzi-los à plena verdade. Nós não sabemos tudo, não temos conhecimento de tudo, queremos crescer. O discípulo é um dom, o discipulado é um dom chamado a crescer. Queremos crescer. Deixemos-nos ser conduzidos pelo Espírito de Deus, Deus que criou o mundo, esta casa comum onde nós vivemos, que criou a vida, que não abandonou, que sempre se aproximou de nós seres humanos, Deus que se revelou de maneira especial na pessoa do seu Filho. Aí nós, em Jesus, nós vemos o rosto de Deus, nós vemos Jesus andando, falando com as pessoas. É Deus presente, salvando a humanidade. O Espírito prometido foi dado, ele tem animado a vida da igreja e tem conduzido os apóstolos, os discípulos, e continua nos conduzindo. Vamos, portanto, celebrar com muita fé, com muita devoção, este mistério da Santíssima Trindade. Querido irmão, querida irmã, Santíssima Trindade é apenas uma comparação para terminar. Nós conhecemos, por exemplo, uma vitamina de frutas. Colocamos aí as frutas no liquidificador e mistura tudo e a gente não identifica o que é uma e o que é a outra. Já uma salada de frutas tão saborosa, nós identificamos, né, elas estão juntas, identificamos uma e outra fruta. Então, no mistério da Santíssima Trindade, que é um mistério tão profundo, nós identificamos o Pai, o Criador, identificamos Jesus, o Salvador, identificamos o Espírito Santificador, que vai nos conduzindo à plena verdade. Tenha um abençoado, feliz domingo da Santíssima Trindade e vá participar da celebração com muito desejo de estar dentro deste mistério tão grandioso de amor. Um grande abraço. A Santíssima Trindade abençoe a cada um. Amém.